Pessoal, boa tarde. Meu nome é Tiago, eu estou aqui com o Maurício, nós somos discentes do Programa de Mestrado Profissional, PROEF. Nós estamos aqui fazendo a atividade 7, a semana 7, da disciplina Problemáticas da Educação Física. Nessa semana, nós tivemos que colocar algumas problemáticas que a gente vê no nosso dia a dia enquanto professor, né? Eu coloquei uma problemática, o Maurício colocou uma outra problemática, que a gente já vai falar, e a gente achou que essas problemáticas, elas são parecidas, e a gente está aqui para propor, para discutir sobre elas e propor soluções. A gente fez uma breve apresentação para colocar o nosso tema em discussão. Eu vou passar agora a palavra para o Maurício. Tudo bem, boa tarde também a todos. Como o Tiago já anunciou, eu sou o Maurício Barbosa, também discente aqui do curso de pós-graduação a nível de mestrado. Essas problemáticas emergentes, ao qual ele citou, são realmente situações que precisam ser discutidas no contexto mais amplo da escola. E nós, como estamos fazendo mestrado profissional, temos a oportunidade de estar discutindo coletivamente com os nossos colegas, apresentando propostas, refletindo sobre essas problemáticas. O contexto escolar, ele coloca aí uma série de situações que podem aparecer no nosso dia a dia e compartilhar, então, nesse momento de discussão, através de um fórum desta semana, tem sido muito positivo, porque o que a gente observa é que muitas problemáticas, elas acabam por se repetir nas diferentes escolas, seja aqui na cidade ou seja até nas escolas de outras cidades. Então, nós temos muitas das vezes os mesmos problemas, mas em escolas diferentes. E o que a gente quer entender, refletir e trazer para os nossos colegas é uma breve proposta também de como nós poderíamos trabalhar nesse contexto interdisciplinar, que foi a segunda questão que nós levantamos e, de comum acordo, ela apareceu nas nossas falas, não só na minha, como na do Tiago, e também até de outros mestrandos. Então, deixaria agora o Tiago apresentar a percepção dele e depois eu continuo apresentando a minha percepção sobre essas problemáticas e depois nós finalizamos apresentando nossas propostas. Bom, na problemática que eu coloquei sobre a falta de uma sistematização dos conteúdos ao longo das séries. E o Maurício colocou sobre a questão da falta de um trabalho interdisciplinar, né? Como eu falei, eu entendo que essas duas problemáticas, elas se encaixam, né? Eu acho que hoje, enquanto professor de educação física na escola, eu vejo que falta ainda aos professores o domínio do próprio planejamento, do planejamento anual, do planejamento ao longo das séries, né, de quais conteúdos vão ser trabalhados, e que essa falta faz com que o professor não tenha ainda, não se sinta preparado, então não consiga ver os conteúdos fora ali do ambiente da educação física, né? Então isso faz com que ele fique muito preso ali aos conteúdos, principalmente os conteúdos esportivos, né? E mesmo esses conteúdos que poderiam ser trabalhados de forma interdisciplinar, ele acaba não trabalhando, acaba trabalhando apenas o fazer pelo fazer. E aquilo, ao longo das séries, fica com pouco significado, né? Então, eu entendo que esse trabalho, essa falta de um projeto interdisciplinar por parte do professor de educação física seja causado por essa falta de um melhor planejamento ali ao longo das séries, né? Ao longo dele saber quais são os conteúdos, o que o aluno vai aprender naquela série, né? O professor, às vezes, ele vai passando, né, de esporte em esporte ao longo dos bimestres e não consegue enxergar o todo. Eu também vejo que, muitas vezes, a escola tem alguns projetos já, né, no seu calendário, em que o professor poderia
né, e encaixar ali a cultura corporal do movimento, né, como uma ciência a ser estudada dentro daquele projeto. E isso é uma oportunidade perdida, né, de ensinar um conteúdo com mais significado. Eu acho que quando a gente fala de interdisciplinaridade, eu acho que é dar um maior significado ao conteúdo que a gente está ministrando para o aluno, né, para que não fique uma coisa também muito longe dele, ou então uma coisa do fazer pelo fazer. Essas são as minhas percepções. Beleza, Thiago. Eu queria colaborar um pouquinho com as minhas percepções e com a minha reflexão também. E mais na frente, eu acho que quando a gente for apresentar as nossas propostas, né, a gente retomar um pouquinho esse conceito. Eu acho que essa discussão acerca da proposta interdisciplinar, ela traz uma discussão profunda, ampla e não distante dos professores de educação física. É muito importante nós, profissionais de educação física, estarmos inseridos. Nós não estamos apenas na escola para ministrar as aulas de educação física, nós estamos também para compartilhar com o todo. Muitas das vezes o professor de educação física ele é excluído, fica um pouco distante de outras ações da escola. Muitas das vezes ele se exclui também, já vi situações desta natureza. Eu penso que esse contexto está mudando, né? Nós, profissionais da área da educação física, já estamos nos aproximando mais dos outros componentes, mas a questão interdisciplinar ela é muito ampla, ela é muito profunda, ela requer uma mudança de paradigmas dentro da educação, dessa educação mais contemporânea na sociedade da informação. Nós não temos mais como não trabalhar de forma interdisciplinar, ou seja, cada disciplina de forma tradicional, né, ainda vivendo a epistemologia, como Fernando Becker diz nos seus estudos, além de outros, a epistemologia empírica, né, da pedagogia diretiva, aquela centrada no professor, onde o aluno é um mero receptor de informações, o professor é o detentor, é uma escola preparada para o ensinar. E aí, lendo um pouquinho Ivani Fazenda, ela nos diz que a proposta interdisciplinar ela amplia esse horizonte e ela tem que romper esses paradigmas, né? Talvez a escola deixe de ensinar e comece a aprender. Então, essa relação de ensino e aprendizagem ela tem que sofrer algumas mudanças. Uma delas é talvez a possibilidade do profissional se ver dentro de uma outra perspectiva, não só dessa relação de sujeito e objeto num processo de diretivo, unidirecional, mas numa relação mais unidirecional, sujeito e objeto interagindo. E aí entra as propostas mais construtivistas, né? Eu digo isso porque a educação física está dentro do contexto. Ele é um componente curricular, então ele deve vivenciar isso. Nós, profissionais de educação física, não devemos única e exclusivamente ministrar a nossa aula somente e ponto final. São tantas outras possibilidades que nós temos de se relacionar e poder aumentar os saberes dos nossos alunos, interagindo com os outros componentes curriculares, com outros professores, com a comunidade, né, dos pais, que isso seria algo muito positivo dentro da escola. Porém, isso não é fácil. Nós sabemos que nós fomos formados de um jeito dentro de uma escola que nos preparou, as nossas experiências iniciais dentro da escola foram diferentes também. E aí o nosso contexto de formação, ele não pode ser deixado de lado. Porém, as novas perspectivas da educação atual requer essa mudança, requer essa força, e tem que começar por nós mesmos. Então, a minha primeira percepção, quando eu coloquei essa problemática do trabalho de uma forma um pouco mais interdisciplinar,
é porque eu vejo isso na escola. E a gente quer ampliar isso, né? Então, é uma discussão bem interessante. Outros colegas apresentaram também essa dificuldade, né, do trabalho interdisciplinar, que ele também não é apenas você colocar alguns conteúdos que são trabalhados por alguns componentes curriculares e ponto final, de forma alguma. A ideia é realmente que haja uma interação e um crescimento conjunto, tanto dos alunos quanto dos professores. Isso requer autonomia, protagonismo, abertura para a discussão, saber ouvir as propostas, né? A escolha dos temas, enfim, como a gente pode apresentar. Você também falou um pouquinho sobre uma experiência de uma proposta interdisciplinar, talvez até com mais notoriedade do que eu, né? Me parece que foi o teu TCC na graduação, e isso é muito legal compartilhar aqui um pouquinho. E aí, logo em seguida, a gente pode finalizar, talvez, né, apresentando aquela outra proposta, né? E no final a gente tem até um exemplo de como que a gente poderia estabelecer algumas ações dentro da escola para a gente começar a evidenciar isso. Sim, na minha graduação, o meu trabalho de conclusão de curso, ele foi voltado para essa temática do trabalho interdisciplinar. Até porque ali eu já era uma preocupação, né? E eu entendia que trabalhando assim de forma interdisciplinar, como eu falei no início, é um aprendizado mais significativo pro aluno, né? Ele entende que as coisas elas estão relacionadas como elas de fato estão no mundo, né? E não são trabalhadas de forma descompartilhadas, né? De forma separadas. Então, naquele momento, eu trabalhei muito sobre o significado da cultura corporal, né? Eu vim falando sobre isso, sobre o professor e o aluno, né? Do professor colocar essa questão da cultura corporal como algo que está presente na vida do aluno, né? A gente usa expressões, né? Da cultura corporal, né? Não deixar a peteca cair, né? Segura a bola, né? A gente usa algumas expressões que estão nos jogos ali para falar sobre o nosso dia a dia. E às vezes o aluno ele tem essa mesma fala e ele não entende o porquê, né? Da onde que isso vem. No meu trabalho ali eu coloquei como alguns exemplos, né? Situações que as escolas eventos que a escola ela já promove, né? Alguns eventos que a escola ela já promove e que a gente poderia estar ali inserido, né? Interdisciplinarmente. Um dos exemplos foi a questão dos jogos internos, né, onde geralmente as turmas elas são divididas, os alunos eles ficam animados ali, e aí geralmente eles escolhem alguns temas, né? Quando é ano de Copa do Mundo, trabalhar da Copa do Mundo, quando é ano de Olimpíada, é trabalhar da Olimpíada. Nos outros anos, depende muito ali do tema. Eu já vi numa escola que eu trabalhei, numa escola particular, um ano foi falando sobre os rios aqui, né? Cada escola tinha o nome de um rio, então a gente pode usar esse momento, né? Cada sala, na verdade, tinha o nome de um rio, né? Representava um rio, e aí a gente pode usar esse momento não só para jogar, né? Eu via muito assim, a gente dava o nome do rio, a sala representava o rio, fazia uma camisa, colocava o nome do rio e jogava, e isso passava, né? Então, eu acho que a gente pode trabalhar, aproveitar esse momento que já existe, não é um momento que a gente vai criar um momento novo, mas chamar outros professores, né? Trabalhar de uma forma muito mais integrada ali. Ele vai trabalhar o rio, né? Da onde qual é a geografia aqui do nosso estado, e a gente trabalhar aí quando vai se enfrentar, né? A gente pode até separar né, durante a competição
as chaves, né? As chaves são só de rios que se encontram, né? Porque esses rios eles se encontram de fato, né? Na nossa geografia, os rios que não se encontram são de outra chave. A gente pode trabalhar isso, né? A gente pode fazer trabalhar a estatística, né? Quantos times, né? E aí já envolve matemática. Quantos times femininos tem? Quantos times masculinos tem, né? A gente pode ali, como eu falei no início sobre, né, português, tudo isso enquanto o evento ele está acontecendo, né? Quantas expressões a gente usa ali que são relacionadas que tem uma relação com o esporte, né? E a gente Legal. usa durante o nosso dia a dia. Então, eu acho que a gente pode esses eventos eles já existem na escola e eu acho que às vezes falta a gente se colocar, né, e pensar um pouco mais ampliado, né? A gente não precisa criar novos eventos, né? Eu trabalhei no meu TCC essa questão do evento que já está na escola, né? Então, às vezes a gente não precisa criar novos eventos, né? Os projetos eles já estão prontos, a gente tem que trazer as outras disciplinas ali. O exemplo dos jogos internos eu trouxe por causa disso. Toda escola tem, Legal. praticamente, né? E a gente poderia trazer os outros professores para isso. E tem outras coisas intrínsecas ali também que fazem parte do contexto interdisciplinar, que são as atitudes e os valores também, que podem Isso, ser trabalhados por todos os componentes em diferentes percepções. Então, assim, cabe a cada componente se articular, estudar, conversar os professores, né, para apenas lapidar essa proposta de maneira que ela se consolide numa perspectiva interdisciplinar, né? Porque, olha só, se fosse só educação física, essa proposta seria diminuída. Por quê? O aluno vai, recebe um nome de uma equipe, vai jogar, acabou os jogos, pronto, né? Ele recebe a medalha e acabou. Ampliando o horizonte, é essa a função da proposta interdisciplinar dentro da escola, ampliar os horizontes das diferentes percepções, integrando todos os componentes curriculares. Isso é que é legal, né? E você entender que as coisas, que os saberes que existem ali, eles não são únicos, eles não são só de um componente, de uma disciplina, e que acabam por se interligar. Agora, cabe a cada um conseguir, né, verificar de que maneira isso se articula, para que possa mostrar, conversar, cobrar, propor. Os próprios alunos também serem questionados o quanto a isso, né? Então, de que maneira vocês acham que essa atividade aqui ela se articula com língua portuguesa? Né? Como é que ela se articula com a matemática? De que maneira a gente pode fazer isso? Chama o professor aqui, vamos fazer uma roda de conversa. Coisas desse tipo, né, Tiago, que a gente não vê na escola. Parece uma coisa tão difícil, mas, na verdade, a gente olha, não é difícil, é fácil de fazer, mas rompe muito a proposta tradicional do ensino. Já vi até professores falarem assim, para que isso? Para que fazer isso? E aí isso chega a nos desmotivar em algum momento, né? Quando a gente não recebe esse reforço, sobretudo de pedagogos, às vezes, né? Que deveriam ser os primeiros animadores ali dentro para estar, olha, vamos ter os jogos da nossa escola, então vamos sentar aqui primeiro, os primeiros articuladores são os professores. Mas se os professores não estão acostumados a trabalhar de uma forma coletiva, cooperativa, ou seja, cada um faz o seu e está tudo bem, aí já temos um problema ali, né? Então, de fato, essa mudança ela tem que começar com os professores. Achei muito legal, né? Eu coloco uma outra proposta, essa sua já é ótima aí, né? Eu acho que a gente pode seguir, né? sim. E aí eu vou compartilhar aqui a tela, é uma apresentação rápida, vou ser bem objetivo devido ao tempo. Tá? Eu vou. Acho que é aqui, só um momentinho. Aqui. Essa aqui, eu acho que já está compartilhando, né? Já está assim, Maurício. Está aparecendo aí. Eu trouxe esse conceito aqui muito simples, talvez seja o conceito mais simples que a Ivani Fazenda
ela nos traz acerca do entendimento, né? Existem várias temáticas paradisciplinar, né? Existe a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, a disciplinaridade. Existe uma série de aspectos aí, cada um, a transdisciplinaridade, né? Nós não vamos avançar na discussão das outras, mas entender só essa aqui, que foi nosso objeto de discussão ali no grupo. Produzimos reflexões, né, síntese, e a gente está finalizando com esse vídeo. E ela coloca aqui, é a relação entre diferentes áreas do conhecimento, não é nem disciplinas, né? Ela não coloca diferentes áreas, né? Abrangendo um objeto de conhecimento em comum, como você deu o exemplo, os jogos é um objeto de conhecimento. Aí cabe cada área do conhecimento aí conseguir sequestrar um pouquinho desses jogos para poder ver, poxa, como é que isso aqui se relaciona com a minha área? A parte de artes, né? Será que a gente vai produzir uns cartazes aqui e vai apresentar isso para toda a comunidade? Vamos, no meio dos jogos, fazer um concurso de cartazes, né, da língua portuguesa, escolhe um gênero textual e começa a produzir. Geografia, como você fala, que bonito aí conhecer os rios, cada equipe trabalhando um rio, mas de onde é esse rio? Por que esse nome? Né? Por que esse nome? Eu já participei muito de jogos, né, em escolas particulares que a gente conseguia fazer isso. Na escola pública, nos anos iniciais, que é o nível que eu atuo, eu ainda não consegui, até porque nós não temos os jogos internos lá, né? Nós temos poucas atividades. Tanto é que no exemplo que eu vou dar mais aqui na frente é sobre uma semana cultural, tá bom? Eu acho que essa proposta interdisciplinar tem que sempre buscar um tema gerador, e esse tema gerador, ele, como vimos na nossa disciplina, é algo a ser trabalhado pela escola, ou uma problemática, ou algo que possa ser somado ali nos diferentes saberes, né? Pode ser um problema também. Como é que nós vamos trabalhar esse problema aqui da escola de forma interdisciplinar? Qual vai ser a forma como os professores, os alunos e as famílias dos alunos vão trabalhar essa questão deste problema, desta situação, de forma interdisciplinar? E aí, com certeza, a gente consegue pelo menos, se não resolver, minimizar coletivamente. E aí a segunda parte já aparece aqui, né? O trabalho coletivo do corpo docente. Se o próprio corpo docente não consegue trabalhar coletivamente, nós ainda estaremos presos no modelo tradicional, né? E aí, infelizmente, a gente não vai conseguir avançar em práticas interdisciplinares, porque a prática interdisciplinar ela requer uma ação cooperativa. São práticas coletivas, onde atuam todos os membros ali da escola. E esse ensino aí ele é baseado, né, num processo de interacionismo, ou seja, da interação entre as partes, e não exclusivamente de uma só parte. Como eu dei, o exemplo, se você fizesse só os jogos, não, a responsabilidade dos jogos é da educação física. Seria minimizar a possibilidade de trabalhar os diferentes saberes aí na promoção deste evento aí dentro da escola, né? Só a educação física é responsável, olha só, né? E a gente sabe que poderia ser ampliado para todos os componentes. O ensino interdisciplinar é aquele que faz a gente pensar, refletir sobre as nossas ações. E é justamente o que a gente quer de uma escola mais contemporânea, né? Uma escola que rompa esses paradigmas da educação bancária. O nosso texto falava muito sobre Paulo Freire, né? Paulo Freire destacava muito essa educação bancária, a pedagogia do oprimido e o opressor, né? Aquele que não tem voz, mas a gente fala, não, a nossa educação ela tem que ser democrática, mas até que ponto? Onde os alunos não têm voz, direito, muitas das vezes, eles são meros receptores de informação, sabendo que a informação está disponível em qualquer lugar, hoje basta ter um aparelho e a internet, e a gente tem que fazer justamente
a ampliação desse horizonte para romper essas barreiras aí. Então, a proposta interdisciplinar é pensar e refletir, colocar essa turma toda aí para pensar. Como é que nós vamos fazer isso, né? E ouvir também o que eles nos têm a dizer. E aí eu coloco, toda atividade da escola, ela tem que ser boa para o mundo. Tem que sair dos muros da escola. Muitas vezes, propostas interdisciplinares. Estamos falando sobre meio ambiente, estamos falando sobre lixo, mas você fala tudo muito bonito, tudo muito explicado, mas na rua, ao redor da escola, existe toda uma problemática, ou seja, ela não consegue, aquele tema gerador, aquela situação, problema, não consegue superar os muros da escola, não consegue transpor, sequer chegar na casa dos alunos, né? Então, teve pouco significado. Aquela aprendizagem ali, ela foi pouco significativa, porque não transforma o mundo, não transforma o bairro, não transforma a rua, não transforma nada. Talvez algumas, e às vezes não transforma nem a escola, né? Quando o trabalho interdisciplinar é apenas para se conquistar pontos, para passar no bimestre. Sequer transforma a escola, muitas das vezes, né? Então, essa é uma ampliação para essa visão mais ampla das propostas interdisciplinares, né? Conseguir sair da escola e chegar no mundo. E ela articula diferentes saberes de forma unidirecional. O saber vai para lá e vem para cá. Diferentes professores, que às vezes os professores só têm tempo de se reunir nas reuniões pedagógicas, nas reuniões de planejamento, e às vezes é tudo muito corrido, não tem tempo, já tem que fazer o planejamento, e poucos professores conversam sobre essas práticas interdisciplinares. Está aí o problema, às vezes, né? A gente não consegue, talvez, ampliar esse horizonte da interdisciplinaridade na escola, porque não tem tempo também para se planejar. As coisas não podem ser feitas a Deus dará de qualquer jeito. Precisa um envolvimento de todos, né? Da articulação entre os diferentes componentes, né? E aí a gente colocou, eu dei um exemplo aqui, né? Dessa proposta de semana cultural, mas antes disso eu coloco que precisamos conhecer o contexto na qual a escola está inserida, qual é a nossa cultura escolar. A gente quer mudar a nossa cultura tradicional, a gente quer romper os paradigmas mais diretivos para uma ação mais interacionista, ou há 30 anos a gente vem sendo assim, nada importa e vamos continuar do mesmo jeito. Então, às vezes, a gente tem que entender o nosso contexto, o que a gente vive ali naquela escola. Entender o espaço físico e as suas condições, que às vezes são fatores limitadores da nossa prática, das nossas ações, sobretudo na educação física, né? A minha primeira problemática, eu colocava isso, porque eu achava que estava muito relacionada com essa segunda problemática, né? Mas eu amplio essa discussão, pouco interdisciplinar ainda, e aí eu me coloco em juízo também, porque eu consegui resolver o problema construindo os elementos para nossas aulas práticas, né? Então, eu não, apesar de ser um problema, eu não coloco isso como um problema nem como um empecilho. Eu tento resolver o problema. Não temos material, então vamos construir o nosso material, né? Interar professores, alunos e toda a comunidade, os pais também precisam participar mais das atividades dentro da escola. Não só vir para reuniões de final de bimestre e receber boletim de aluno, mas também participar de vários momentos, ampliar esses momentos de participação. Definir temas norteadores significativos a partir da própria visão dos alunos, né? Não uma visão somente dos professores, mas os alunos também podem participar. E eu dei o exemplo aqui da Semana Cultural, por exemplo. Identificar quais áreas estarão envolvidas nessa atividade da escola, e aí a educação física, lembrei agora do meio do ano, por exemplo, essa Semana Cultural está incluída aí a festa junina, e dentro da educação física nós temos uma prática corporal, um objeto de conhecimento chamado dança. Como é que nós vamos trabalhar a questão das danças? É quase em analogia com o esporte, né, dos jogos da Copa do Mundo. Só que nessa etapa agora a gente está trabalhando esse conteúdo. Que tipo de dança? Qual é a dança? De onde se originou essa dança? Por quê? Não só chegar lá, dançar e ponto final e acabou. Tem tanta coisa que pode ser explorado nesse conteúdo, né? Conceitual e depois atitudinal também, né?
e procedimental, que é o fazer ali nos ensaios, nas práticas, até o dia da apresentação. Então, qual será o nível de participação de professores e alunos, né, dentro dessa perspectiva? Como os componentes se articularão? O que matemática tem a ver com isso? Né? O que artes tem a ver com isso? Língua portuguesa, história, geografia, enfim. Aí cada professor deve ampliar o seu leque de visão e tentar estabelecer essas conexões entre as atividades. Como que vai ser a participação da comunidade? De que maneira ela vai ajudar? De que maneira ela vai participar junto com os alunos? Então, eu coloco isso, esse exemplo, né? Você colocou dentro da área dos jogos, né? Do esporte, e eu coloquei essa outra possibilidade aqui também, que são nos eventos. Isso não deixam de ser eventos interculturais aí, que devem ser alocados em projetos interdisciplinares. Essa é a minha visão. Eu acho que tem muita coisa que precisa ainda ser superado dentro da escola, né? Tem muita coisa que precisa avançar. E aí eu gostei muito dessa conversa que a gente teve aqui. A gente consegue ampliar os nossos horizontes como profissionais de educação física também, né? E eu, às vezes, me faço crítica também, às vezes. Temos que sair do nosso mundo. Do nosso mundo, ele é muito mais amplo do que apenas a aula de educação física em si, né? Eu acho que a parte mais fácil para nós profissionais é fazer a aula de educação física. Isso aí não há dúvida. E a dificuldade é como articular isso com os outros saberes, que são importantes também, né, dentro da escola. E esses outros saberes precisam ter a presença de todos, que são os outros profissionais que estão ali na escola, né? E é isso, eu acho que foi muito legal esse nosso papo, soma bastante, espero que os colegas gostem, né, ao assistir aqui e compartilhar também um pouquinho. E é isso. Beleza, Maurício, também vou finalizar por aqui te agradecendo. Achei bastante interessante nessa nossa conversa aqui, né, nessa nossa apresentação. A gente conseguiu trabalhar dois conteúdos, né, da nossa área de conhecimento, né, são os jogos e as danças, e pensar elas um pouco ampliadas, né, trazendo outras áreas do conhecimento, né. Eu acho bem interessante o que, na minha opinião, né, o conhecimento será mais significativo para todo mundo que está envolvido naquela atividade, né. Eu agradeço aos colegas, né, a gente vai continuar agora a discussão no fórum. Beleza.